úteis. Você viu o que o pessoal fez lá na greve geral? Foi falado pra vocês em sala de aula? Quer ser uma manifestação. Só isso? Só isso. Idiotas úteis. Você viu? Você viu que o Bolsonaro chamou aquelas pessoas de idiotas úteis? A maioria ali é militante. Militante não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Como é que o Bolsonaro ousa chamar as pessoas, né, ou a maioria que estava lá nas manifestações do Brasil, de idiotas úteis? Eu vou provar pra vocês que o Bolsonaro tinha razão. Eu vim cobrar, né, pelos nossos direitos. Primeira coisa, perceba que esse não era um movimento pela educação, contra o contingenciamento de verba, que eles chamam de corte de gastos ou bloqueio. Não é, é contingenciamento. Quer dizer que eles estão contendo aquele dinheiro temporariamente até as coisas melhorarem. Só isso, meu povo. E é 3,5% do orçamento, não é 30%. Isso já está bem explicado, né? Ele cortou esses 30%. Das verbas não obrigatórias, das verbas discricionárias, não é? Então, aí vai lá o pessoal, quando você olha o movimento, você vai para as ruas, você vê o quê? Lula livre. Quando você vai ver as fotos, o que mais você vê? Você vê lá, liberdade pro Lula, fora Bolsonaro. Não sabe nada. Você vê até estímulo de violência e assassinato do presidente, um idiota segurando cartaz com o Bolsonaro decapitado, dizendo, este é o corte que eu quero. Ou seja, já não basta o presidente na campanha ter sido esfaqueado, quase morrer, esse pessoal agora quer arrancar a cabeça do Bolsonaro mesmo. E aí você vê bandeirinha da CUT, vê bandeirinha do PCO, do Partido da Causa Operária, vê a Gleisi Hoffmann discursando, vê o pessoal do MST, vê o pessoal da UNE, de todos os movimentos esquerdistas que utilizaram dessas pessoas que foram de boa vontade lutar pela educação para usá-las como massa de manobra em oposição ao governo como um todo e não apenas como uma medida da educação. E o que é o idiota útil? Segundo o professor Olavo de Carvalho, é aquela pessoa que é idiota demais para saber que é útil e quem o utiliza. Quem estava lá na rua manifestando? São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra. Era o pessoal que queria, queremos o bem da educação, pela pesquisa e tarará. Eu até entendo você que foi lá com esse intuito. Agora você não percebeu? Quem que tava com os carros de som? Quem que tava com as maiores bandeiras, com os balões? Não era o pessoal da esquerda? Não era o pessoal contra o governo? Não era o pessoal contra o Bolsonaro? Pois é, aquilo em vez de se tornar uma manifestação pró-educação, tornou-se uma manifestação política contra o Bolsonaro, pró-esquerda. Você é mais um idiota sendo usado. São os idiotas úteis. Tacaram fogo no ônibus. Idiota útil. Ficaram fumando maconha em Belo Horizonte? Da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, da UEMB, a Universidade Estadual de Minas Gerais. Tem também representante... Idiota útil. Fizeram até comitê poético contra o golpe. Idiota útil. Tinham até frades franciscanos na Praça Santos Andrade, em Curitiba, contra o corte de verbas. Idiotas úteis. Lula livre. Idiota útil. E esses aí? E esses que escreveram professores e professoros? Puta, é só idiota mesmo. E que tal exigimos com J? Perguntar a fórmula da água não sabe nada. Idiota útil pachuchu. E que tal esse cartaz de não foge a luta com crase e acento agudo ao mesmo tempo? Puta, idiota útil. Não sabe nada. E que tal esse outro cartaz aí? Não arisionarão nossos sonhos. Arisionarão. Idiota útil. E que tal mais esse? Só a educação trazerá crescimento. Trazerá, cara. Trazerá. Idiota útil. A pergunta que eu quero fazer pra esse povo é a seguinte: por que vocês não foram fazer fazer a militância na rua quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva cortou verbas para a educação? O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para agradar a economia, para fazer bem ao país, cortou 10 bilhões da educação. O presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. 10 bilhões de reais. Quando ele deixou de investir 20 bilhões na educação brasileira. O que mesmo? São os idiotas úteis. Quando a senhora Dilma, em 2015, cortou 7 bilhões da educação,
Teve alguém desse pessoal da CUT, do PCO, BBB, reclamando na rua? Hein, ô idiota? Ô idiota útil? É você mesmo. É você? Você aí, idiota. Quando a Dilma cortou 10,5 bilhões de reais, bilhões de reais na educação, alguém reclamou? A militância... Oi? Idiota útil? Não, mas é que, veja bem, ela era pátria educadora, né? Idiota útil. É claro, foi pela verba mesmo, né? Foi pela verba. Idiota útil. Idiota útil. Idiotas úteis. Meus caros, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, assine o sininho para você receber a notificação. Não seja um idiota útil.